Olá, você está em mais um Historicidade. Eu sou César Agenor e no programa de hoje nós vamos discutir um tema da história do tempo presente, dos nossos dias. Vamos falar da crise dos refugiados na Europa. E para isso nós vamos receber aqui o professor doutor Gilberto Rodrigues, que é do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor Gilberto, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Ter arrumado um tempo aí na sua agenda para poder bater esse papo com a gente, num programa que fala sobre história, mas que pensar história passa parte dos nossos dias, né? A gente não consegue pensar história sem pensar o tempo presente. O historiador faz muito isso. E nós estamos vivenciando um momento na política internacional, especialmente ali no Oriente Próximo e na Europa Ocidental, uma grande crise humanitária com os refugiados da Síria, principalmente, por conta do Estado Islâmico. A gente pode conversar mais sobre isso também, que estão indo à Europa, quase no movimento contrário do que aconteceu na Europa, por exemplo, quando os gregos foram para o Oriente Médio Próximo, os refugiados da guerra, né? E aí, para conversar sobre isso hoje, eu acho que é importante a gente começar do ponto inicial, né, de uma questão básica, para a gente entender o que é um refugiado. Bom, César, primeiro é um prazer estar aqui com você. A gente já teve oportunidade de tempos idos, a gente trabalhar juntos, né, na área de ciências humanas, então é um prazer revê-lo e poder conversar com você e a gente tentar fazer uma reflexão sobre essa temática que está tão presente, né, hoje na agenda internacional e também na agenda brasileira. O tema da crise humanitária e dos refugiados. Bom, a primeira questão, o que é um refugiado? Normalmente, essas definições, elas nascem no campo das relações internacionais em tratados, em convenções, em acordos, que são instrumentos jurídicos que vinculam os países através de compromissos políticos e jurídicos. No caso, a história desta definição dos refugiados, do que é um refugiado, começa, né, na primeira metade do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial. Quando, logo após da Primeira Guerra Mundial, havia uma enorme crise de deslocados forçados, migrantes forçados. Não apenas pela guerra em si, mas também porque o fim da guerra se conjugou com a Revolução Bolchevique, não é? E a Revolução Bolchevique na Rússia criou uma expulsão, quer dizer, gerou uma expulsão de muitos russos também, devido à própria estatização dos bens de produção, não é? A coletivização da propriedade privada, e muitos daqueles que não eram a favor disso, que não reconheceram a Revolução Bolchevique, ficaram de fora. O governo, na época, ele condicionou a volta dessas pessoas ao reconhecimento da Revolução. Os que não reconheceram tiveram que ficar fora. Mas, aí o detalhe, o governo cancelou a nacionalidade dessas pessoas e elas se transformaram em apátridas. Então, fim da Primeira Guerra Mundial, havia dois grandes problemas. Os migrantes que haviam se deslocado por conta da guerra propriamente dita, né, do conflito bélico, e também por conta da Revolução Bolchevique. Eram muitos russos, eram milhões de russos que estavam nessa condição. A Liga das Nações, que foi criada pelo Tratado de Versalhes, criou um setor próprio para cuidar disso. Era a primeira grande crise, né? E nomeou um norueguês chamado Fridtjof Nansen. O Nansen teve como a primeira missão resolver aquele problema dos apátridas. E ele criou um documento que foi uma inovação, que é a origem, digamos, do conceito de refugiado, né? A origem da proteção, do sistema de proteção de refugiados, que foi o passaporte para refugiados. Esse passaporte ficou conhecido como passaporte Nansen, o nome do próprio norueguês que tinha idealizado isso. Dali para diante houve a Segunda Guerra, e nova crise global de deslocamentos forçados e tudo, e aí surgem as Nações Unidas em 45, e logo em seguida foi aprovada uma convenção chamada Convenção de Genebra, de 51, que cria o Alto Comissariado da ONU para Refugiados e cria a definição do refugiado.
Então é nesta Convenção de 51 que nós vamos encontrar a definição do refugiado, que é aquela pessoa que sofre uma ameaça ou que se sente ameaçado. Então não é apenas a ameaça objetivamente falando, mas também é a percepção da ameaça. Essas pessoas que sofrem ameaça ou que percebem ameaça por motivos políticos, né, razões, opiniões políticas, por motivos religiosos, por motivos de nacionalidade, por motivos étnico-raciais ou por grupo social. Então são 5 categorias possíveis que foram criadas na Convenção de 51 e que até hoje são, digamos, a moldura jurídica que nos permite saber se uma pessoa é refugiada ou não. Interessante. Nesse sentido, dentro desta moldura jurídica, como você mesmo chamou, existe mais de um tipo de refugiados? Ou o refugiado ele é político por conta de guerras, de conflitos? Como é que está essa categorização? Exatamente. Digamos, a ideia clássica do refugiado político é aquele que está na oposição ao governo, tanto como um partido político, quanto jornalistas, acadêmicos, nós professores, muitas vezes, que temos obrigação, inclusive profissional, de fazer a crítica, não só dos governos, mas da sociedade. Só que num regime autoritário, quando isso acontece, a tendência é que essas vozes sejam caladas, sejam censuradas. No Brasil nós tivemos uma série de casos aí dos anos 60, 70. Exatamente. Nomes importantes, o Fernando Henrique Cardoso, você foi para o Chile, né? Ficou um tempo bom lá. Outros professores foram para a França, para os Estados Unidos. Perfeitamente. Quer dizer, normalmente um governo autoritário, como nós tivemos depois do golpe de 64, é um regime que tende a produzir exilados. Os exilados, na sua maioria, são refugiados. Né? A pessoa que vai para o exílio, ela é ou uma asilada, né? Ou um refugiado. Muito bem. No caso da sua pergunta, quer dizer, em que medida a gente pode ter diferentes tipos de refugiados, além essa tendência clássica da divergência política, os conflitos armados, as guerras, que era uma coisa que não estava prevista lá quando foi feita a convenção, mas que a prática das relações internacionais trouxe como uma forma de proteção, que inevitavelmente, países em guerra expulsam pessoas e pessoas fogem do conflito armado, principalmente civis. Então, os refugiados, hoje, se a gente tomar o tempo presente, né, o que nós vemos de refugiados no mundo, a maior parte deles está fugindo de guerras, conflitos armados internos, na sua maioria, alguns internacionais. Mas outra questão interessante também que a gente pode trabalhar em cima da sua pergunta, das categorias de refugiados, são os grupos sociais. Porque essa cláusula dos grupos sociais, ela pode incluir homossexuais, por exemplo, que são perseguidos nos seus países de origem. Né? A gente sabe que tem países, inclusive, né, César, que levam a pena de morte. Pena de morte. Tem países africanos, países no Oriente Médio, que punem a homossexualidade através da pena de morte ou de castigos, né, de tortura. Quer dizer, é um absurdo em termos de violação de direitos humanos. Entretanto, a ONU ela não tem como mudar a legislação dos países internamente. Ela pode recomendar, né? Ela pode instigar os países a atualizar a sua legislação. A ONU não é uma polícia, é um conselho, faz deliberações. No limite, existe a possibilidade de intervir, mas não nesses casos. Né? Então, o que o sistema do direito internacional prevê é que essas pessoas que são perseguidas possam buscar acolhimento em outros países. Então, por exemplo, também homossexuais também podem se enquadrar nessa cláusula do grupo social. Outras categorias, mulheres que são perseguidas, mulheres que são obrigadas a determinadas práticas, por exemplo, ligadas à religião, e que por razões várias não querem, elas também podem pedir refúgio em outros países onde o Estado é laico ou onde há um maior pluralismo religioso e onde elas podem praticar a religião que quiserem. Então, essa definição do refugiado, claro que desde 51 até hoje, ela foi sendo alterada, ela foi sendo, digamos, atualizada dentro de alguns limites. Mas eu vou dar um exemplo de uma categoria que não é considerada refugiado, e, entretanto, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são os haitianos. Os haitianos que saem do Haiti e que vêm, muitos deles, né, vieram buscar acolhimento no Brasil, eles não foram reconhecidos no Brasil como refugiados, porque não se identificou o elemento perseguição.
eles estão saindo de lá porque a situação ali é muito ruim, economicamente, politicamente, no sentido da falta de Estado, mas sobretudo porque há um problema humanitário, né, pós-terremoto de 2010. Então os haitianos são uma categoria, pelo menos no Brasil, que não tem esse reconhecimento da definição de refugiado. E até a própria entrada dos haitianos no Brasil, né? Eles entram pela região norte do país, e depois eles vêm para cá, para São Paulo, descem, vão ao sul, Rio Grande do Sul, né? É uma situação aí interessante. Mas o refugiado, né, para ele ser reconhecido como refugiado, ele não pede no país dele, né? Ele tem que fugir Exato. do país e chegar a um outro território. Exatamente. E dar sorte de ser um território que acolha, né? Tem um tratado assim que os países assinaram? A própria Convenção de Genebra de 51, ela define que os países, todos os países que se vincularem à Convenção, estão obrigados a abrir suas fronteiras para refugiados. A gente tem dois fluxos de refugiados. Um é um fluxo massivo, é o que a gente vê hoje na Síria, ou República Democrática do Congo, né? Ou da Somália, ou a própria Colômbia, que são grandes fluxos de pessoas que se retiram dos seus países, né? Cruzam a fronteira marítima, terrestre, fugindo da perseguição. E um outro fluxo que é mais pontual, são pessoas que tomam um avião, tomam um navio, ou mesmo cruzam por via terrestre, mas que não constituem grandes fluxos, né? No caso dessas pessoas individualmente, elas, ao chegar no território de acolhimento, elas vão solicitar a uma autoridade o pedido de refúgio. Na verdade, elas inclusive têm o direito a serem esclarecidas sobre isso, porque muitas não sabem, muitas não têm essa ideia de que elas têm o direito. Sim. Então, cabe à autoridade não apenas acolher, mas esclarecer que ela tem aquele direito. Vejam que interessante. Isso quem define é a ONU. Os grandes fluxos, aí o Acnur entra mais diretamente. Ele emite um alerta humanitário, ele solicita... Só te cortando aqui, explica pra gente o que é o Acnur. Sim, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que foi criado na Convenção de Genebra, e que é uma agência da ONU especializada no tema dos refugiados. Então, todas as pessoas que ali trabalham, ela tem sede em Genebra, todas as pessoas que ali trabalham estão trabalhando pela questão humanitária, do acolhimento, esclarecimento dos países, ajuda para os refugiados. Então, o Acnur, eu estava dizendo, ele emite um alerta humanitário. O que é o alerta humanitário? Abertura de fronteiras. Por exemplo, no caso da Síria, o Líbano e a Turquia, que são os dois países fronteiriços mais importantes aí no caso, né? O Iraque não é tão importante porque a fronteira com o Iraque é uma fronteira desértica, mas o Líbano e a Turquia, no caso da Síria, eles devem ter as suas fronteiras abertas, e eles realmente estão fazendo isso. Ora, o que gera isso? Isso gera um grande fluxo de refugiados, tanto assim que hoje a Síria expulsou 4 milhões de pessoas, das quais 2 milhões estão no Líbano e 1 milhão e algumas centenas de mil estão na Turquia. Nós vamos voltar a essa conversa, fazer um breve intervalo. Você que está assistindo ao Historicidade, aguarde apenas um momento que nós já voltamos depois desse intervalo para continuar conversando sobre esse tema tão atual, tão instigante e importantíssimo para o mundo atual. Estamos de volta com o segundo bloco do Historicidade. Hoje nós estamos tratando de um tema recente, ou, em outras palavras, a história do tempo presente. Estamos falando dos refugiados. Para isso, nós estamos recebendo o professor Dr. Gilberto Rodrigues, professor da Universidade Federal do ABC, do curso de Relações Internacionais. Sr. Gilberto, estávamos aí conversando no final do bloco anterior sobre essa questão da Síria, o número de refugiados no Líbano, na Turquia, que é um número grande, mais de 4 milhões de pessoas. Mas antes é importante a gente entender as causas ali, o que está acontecendo nesse conflito na Síria. É importante a gente lembrar, César, né, desse movimento importante que houve da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi, a princípio, em 2011, um fenômeno espetacular, extraordinário, né, digamos assim, de contestação massiva contra os autoritarismos tão longevos que o Oriente Médio e o norte da África, o Maghreb, estava ali ainda abrigando. Né? Então, só para lembrar, Mubarak no Egito estava há 30 anos no poder. Sim. Né? Tunísia, a mesma coisa. A Síria, o Assad, o pai do Assad era o ditador, depois o filho assumiu.
E a Primavera Árabe, que começou na Tunísia e se desencadeou por todo o Oriente Médio, mas principalmente depois da Tunísia no Egito, acabou derrubando alguns desses ditadores e, de certa forma, contaminou, não é, toda a população do Oriente Médio para contestar aqueles regimes autoritários, regimes muito hierarquizados que impediam que as pessoas pudessem exercer os seus direitos, as suas opções políticas, econômicas e tudo. Acontece que a Primavera Árabe, depois que ela atingiu a Tunísia, o Egito, na Tunísia houve uma eleição, o novo governo tomou posse e tal. Uhum. Foi um caso relativamente bem sucedido, mas talvez o único. No Egito houve uma reversão. Sim, um novo golpe militar. Um novo golpe militar, porque os militares no Egito são muito poderosos, né? Um grupo, uma categoria social e burocrática muito forte. E aí então, claro, mas o governo que ganhou as eleições era um governo islâmico e começou a islamizar o Egito. E os militares, não só, quer dizer, preocupados com a perda do seu poder, mas também tiveram apoio do Ocidente, que não queriam um Egito islamizado. Um Estado teocrático. Exato. Né? No norte da Europa, da África ali, que é um claro, e a Primavera Árabe estava prometendo uma coisa diferente, estava prometendo Estados democráticos. E a islamização do Egito estava levando já à supressão, por exemplo, dos direitos das mulheres. Então, ia ser realmente uma subversão da proposta da Primavera Árabe. Provavelmente levar, consequentemente, à perseguição de minorias étnicas. Claro. Eu, pessoalmente, não concordo com o golpe. Eu acho que qualquer forma de golpe deve ser evitada ao máximo. Agora, para a gente entender por que esses militares deram esse golpe. E aí, a Síria, quer dizer, a Síria, o que ocorreu? O Assad é um regime também autocrático, né? Um regime muito fechado, que começou a ser contestado. Só que, diferentemente do que ocorreu com o Egito e com a Tunísia, o Assad tinha condições de resistir. E aí o Ocidente, países ocidentais, começaram então a fomentar, dar recursos, dar dinheiro e armas para grupos insurgentes derrubarem o Assad. Então começou a haver uma intervenção internacional na Síria. Uma intervenção não autorizada pela ONU, né, e de forma não declarada. Países do Golfo Pérsico também, como o Catar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, começaram a fornecer armas e dinheiro para esses insurgentes. Por quê? Porque é uma questão geopolítica, porque o Assad ele era aliado, é ainda aliado do Irã. E o Irã é considerado o grande inimigo para os países do Golfo Pérsico. Então a geopolítica muito complicada, muito intricada, levou vários países, não apenas ocidentais, mas do Golfo, a financiar essa guerra contra o Assad. Esta guerra se perpetuou, está se perpetuando, o Assad não caiu, porque ele tem o apoio do Irã, da Rússia também, a Rússia apoia o Assad, tem uma aliança histórica, e isso fez com que milhões de pessoas começassem a ter que sair do país devido a esse conflito extremamente bárbaro, né, que se instalou na Síria, e o surgimento do Estado Islâmico, né, que se vale desses recursos que o Ocidente e os países do Golfo forneceram, e eles forneceram de maneira absolutamente irresponsável, porque a única coisa que eles queriam era que derrubasse o Assad. Eles não condicionaram democracia, não condicionaram direitos humanos, não teve nenhuma condicionalidade civilizacional nesse aporte. Sim. Então esses grupos resolveram criar um Estado novo, um Estado totalmente islamizado, né, que é o Estado Islâmico, e que hoje é a maior ameaça geopolítica do planeta, podemos afirmar isso. E que está gerando essa grande expulsão de pessoas. Então, como eu dizia, a Síria expulsou 4 milhões de pessoas, 2 milhões estão no Líbano, 1 milhão e pouco na Turquia. E aí a gente tem uma crise humanitária gravíssima, só para pegar o Oriente Médio. Não estamos falando nem da África, não estamos falando de outras regiões. Só que essa crise da Síria acabou impactando a Europa. Por quê? Essa é até a minha própria pergunta, né? Essa recepção negativa da Europa a esses imigrantes. Né? A Europa, tradicionalmente, recebe muitos refugiados. Acontece que o fluxo dos refugiados sírios aumentou muito a ponto de o relatório Tendências Globais, que é um relatório publicado anualmente pelo Acnur, pela Agência da ONU para Refugiados, o relatório deste ano, 2015, com dados de 2014, indica que pela primeira vez superou-se o número de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos falando em 60 milhões de pessoas, que são uma parte delas deslocados internos, pessoas que estão dentro do seu próprio território, e uma parte que é mais ou menos 17 milhões de refugiados. Isso fez com que o mundo parasse, né, para tomar consciência desse problema. Poxa, pela primeira vez desde a Segunda Guerra,
aumentou o número de refugiados e deslocados internos. E nós estamos vendo, então, nesse movimento de refugiados imenso, a xenofobia na Europa, né? Você tem aí resistências, até mesmo para socorro humanitário, né? Como os ingleses estão querendo, deram um limite de uma quantidade muito pequena de pessoas que eles aceitariam, pedindo para os italianos cancelarem ajuda humanitária no mar Mediterrâneo, de socorrer as pessoas que se afogam, né? Tivemos aquela imagem impactante, que foi aquela criança morta, né, afogada, e isso circulou o mundo muitas vezes e gerou uma série de campanhas pelas redes sociais. E conversar um pouco sobre essa xenofobia na Europa. Sim, esse fator é um fator que tem levado os governos, principalmente, para poder também atender a sua opinião pública, fechar suas fronteiras e restringir o número de refugiados que ingressam. Agora, a foto do menino, né, um menino curdo que havia saído da Síria, e é uma foto assim pungente, inclusive do ponto de vista jornalístico até polêmico, né, por ser uma criança naquelas condições, mas não há dúvidas de que essa foto sensibilizou a opinião pública. Então abriu uma janela de oportunidade para que a opinião pública pressionasse os seus governos e os governos tivessem que dar soluções. Então a Alemanha está prometendo receber 800 mil refugiados, mas ela está exigindo que outros países também recebam, para haver uma espécie de ação equitativa, né? Então, olha, uns vão para cá, outros vão para lá. Acontece que a gente sabe também que alguns países têm mais condições de receber refugiados porque tem mais emprego, tem mais recursos, mais políticas públicas. Nós estamos falando da Alemanha, estamos falando do Reino Unido, a França em certa medida. E a gente tem que ter essa dimensão que esse refugiado sírio, muitos deles têm formação superior, são uma mão de obra extremamente qualificada, é gente que tem muito a agregar. Né? Não, e esse é o outro lado da moeda, né, César? Porque os europeus precisam dessa mão de obra e eles não estão rechaçando essa mão de obra, eles estão querendo apenas afunilar. Né? É um processo de seletividade. Só que o direito internacional não lida com a seletividade. Todo mundo tem que entrar, todo mundo tem que ser acolhido. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar que os países europeus têm uma responsabilidade moral por conta dessa situação dos sírios, porque eles ajudaram, eles deram recursos para os insurgentes a tentar derrubar o Assad e criaram esse caos. Táticas da Guerra Fria, que era feito na Guerra Fria. Né? Então, essa responsabilidade moral precisa ser chamada agora, quer dizer, eles precisam assumir uma responsabilidade no sentido de que eles contribuíram para essa situação também. Eles não estão alheios ao que está acontecendo ou ao que aconteceu na Síria. Agora tem a situação da Rússia, né, que está bombardeando a Síria para tentar fortalecer o Assad no poder. Isso é uma coisa extremamente polêmica e contraditória, mas existe uma lógica, que é a seguinte: o Assad é um ditador, praticou crimes de guerra, provavelmente crimes contra a humanidade, mas ele está no governo, ele é um ator com quem se pode negociar uma paz. Estado Islâmico não é um ator com quem se pode negociar a paz. Sim. E muito menos os insurgentes também, que muitas vezes não concordam entre si. Está muito fragmentado. Então, hoje, há uma certa expectativa de que se o Assad vier a se refortalecer no poder, pode haver uma paz mesmo assinada, com um tratado, com um acordo, junto com o Assad. Mas isso ainda é alguma coisa incipiente, porque não se sabe qual é a consequência que vão ter esses ataques da Rússia. E aí a Rússia entrando no jogo é um peso grande, né? Assim, por um outro lado, tivemos aí a crise na Ucrânia, que também provavelmente gerou refugiados, a questão da Rússia ali, que já é uma questão bem mais complexa, que nós até podemos conversar numa outra oportunidade também, para a gente pensar desses sírios que também chegaram aqui no Brasil, os próprios haitianos, muitos senegaleses que chegam aqui no Brasil também, angolanos e esses refugiados que nós recebemos, para a gente ter essa dimensão de como é que o Brasil, nesse cenário internacional, também se enquadra. Professor Gilberto, foi extremamente esclarecedor. Eu agradeço muito pela sua presença aqui e espero você para mais uma conversa. E você que está aí em casa nos acompanhando, eu espero você na próxima semana e agradeço por ter ficado conosco. Entre no nosso site, assine nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook, mande comentários, interaja com a gente. Eu aguardo por você. Até a próxima semana.